Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Biomecânica do Movimento Humano e Reabilitação Física Funcional. Aqui nós vamos falar um pouco sobre biomecânica, né? Vamos falar um pouco sobre cinesiologia e de forma geral vamos falar aqui sobre movimento humano, certo? Meu nome é Emanuel, eu sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado em Educação Física, tenho doutorado em Ciências do Movimento Humano e atualmente faço pós-doutorado em Neurofisiologia e Comportamento. Sou também membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Biomecânica e para mim é um prazer acompanhá-los agora, nesse momento, nessa disciplina. Bom, o que nós vamos abordar nessa disciplina, né? Nós vamos falar aí sobre, desde a introdução do que é essa biomecânica, né? Essa cinesiologia, esse estudo do movimento humano. Vamos entrar nos sistemas de movimento, vamos entender o que é movimento, já que a gente trabalha com movimento, né? Movimento é a nossa ferramenta de trabalho, então o que é movimento? Como a gente estuda ele? Como que a gente estuda ele por meio do sistema articular, né? Ou seja, vamos entender os movimentos osteocinemáticos, artrocinemáticos. Vamos diferenciar aí as cadeias de movimento. Depois a gente entra aí sistemas músculo-esqueléticos, vamos entender um pouco sobre biomecânica dos tecidos, biomecânica músculo-esquelética. Vamos falar sobre a aplicação da cinética, ou seja, o estudo das forças, estudo dos torques. E depois a gente vai finalizar estudando os padrões de movimento, né? Então, ou seja, estudando a cinemática, tanto linear quanto angular. Certo, pessoal? Bom, esta aula inicial, essa aula introdutória para vocês, é uma aula na qual a gente vai abordar aí a introdução à biomecânica e cinesiologia, na qual a gente vai fazer a definição do que é essa área enquanto ciência, né? Vamos estudar os fundamentos do movimento humano e também falar sobre a terminologia do movimento humano. Bom, vamos observar aqui então este vídeo aqui. Bom, é um vídeo de agachamento, né? Um vídeo de agachamento é um exercício muito comum realizado tanto em academias quanto em clínicas de fisioterapia, ou seja, é um movimento fundamental do corpo humano. A gente percebe então, aqui a gente tem um atleta fazendo então um movimento, né? Tanto na fase excêntrica como na fase concêntrica, e nós já podemos fazer aí análise desse movimento, certo? Mas o que interessa para nós na biomecânica é a gente olhar esse movimento e ver o que ele pode nos dar de informação. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar, qual é a sobrecarga que a gente está tendo aqui, né? Bom, a gente tem uma sobrecarga, a gente tem uma força externa. Esta força externa, né, a gente conhece muito bem, além da massa corporal, ou seja, do peso corporal do atleta, nós temos aí um vetor, né, uma força que está puxando para baixo, por exemplo, dos halteres. Então, beleza, a gente já sabe que existe essa força externa. E vejam, aqui a gente está fazendo uma aula introdutória na qual a gente nem está falando do que é esta força, o que é este vetor. A gente só está analisando um movimento que é muito comum ser realizado no dia a dia. Bom, a gente tem essa força externa. O que essa força está causando, né? Se a gente for aprofundar essa análise, se a gente olhar para as articulações, né? A gente sabe que o movimento de agachamento é um movimento, é um exercício muito utilizado, principalmente para membros inferiores, né? No qual vai trabalhar aí, principalmente musculaturas da articulação do quadril, joelho e tornozelo. E a gente vai ter então essa força, né? Que é a força peso dos halteres puxando para baixo, produzindo aí tendências de movimento. Produz tendências de movimento no quadril. Então ela tem uma tendência de produzir uma flexão de quadril, tem uma tendência de produzir uma flexão de cotovelo e tem uma tendência de produzir uma dorsiflexão. Então veja, é uma força externa que causa tendências nas articulações do corpo. E por ter essas tendências a gente sabe que, né, quando ela está descendo, ou seja, fazendo essa fase inicial de agachamento, a gente tem aí as contrações excêntricas. Mas, em compensação, a gente também tem outros tipos de força, que são forças internas, que são as forças musculares. E essas forças musculares também estão produzindo torques, ou seja, também estão produzindo tendências de movimento, só que no sentido contrário. Enquanto que a força externa, ou seja, essa força dos halteres puxando para baixo, a gente tem a força muscular puxando para cima, ou seja, fazendo uma tendência de movimento contrário. Então, no quadril, a gente vai ter uma tendência de extensão, uma tendência de extensão de quadril, de extensão de joelho, de plantiflexão. Então, a gente vai ter aí um trabalho dos extensores de quadril
né? Glúteo máximo, isquiotibiais, distensores de joelho, como por exemplo o quadríceps, de plantiflexores, né? Como tríceps sural. Então isso a gente já conhece, a gente consegue no nosso dia a dia, nossa prática, desenvolver isso, esse raciocínio clínico para realizar essa nossa análise. Bom, mas aqui na disciplina a gente vai querer o quê? A gente vai querer olhar este movimento, a gente vai querer entender o que significa essas forças, o que significa esses toques e como a gente consegue alterar isso. E quais são os padrões exatamente, o quanto que ela está agachando.